Olá galera, meu nome é Antônio Carlos, eu sou advogado e esse vídeo é mais um vídeo para o canal Direito no Popular e aqui a gente fala da maneira descomplicada sobre os aspectos jurídicos para você entender. E hoje a gente tem um tema muito interessante que se chama Lei Seca. Como a gente vai falar sobre Lei Seca, tem dois aspectos. O primeiro é a parte administrativa e o segundo é a parte criminal. E hoje eu estou chamando esse gênio, bonitão, Rodrigo Assef. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Assef, sou advogado criminalista e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os aspectos criminais em torno da Lei Seca, né, da blitz da Lei Seca e da própria lei. Então vamos lá, se você por um acaso ingeriu álcool ou outras substâncias psicoativas, pegou a sua moto ou seu carro e foi para a rua, o que eu recomendo? Nunca, quando for parado, ao ser parado numa blitz Lei Seca, de forma alguma você assoprar o bafômetro. Essa é a primeira recomendação que eu posso dar. Mas caso contrário, você tenha esquecido, até por conta do próprio uso dessa substância psicoativa, e acaba sentindo ameaçado pelo agente da Lei Seca e assopra o bafômetro, bom, aí a conversa já é um pouco mais complicada. O que eu recomendo? Primeira coisa, sempre analisar o seguinte: pega a boleta que vai ser emitida pela máquina, analisa ela antes de ser colocado para assoprar o bafômetro. Talvez você não lembre pelos motivos que eu já falei. Você pode estar já alcoolizado, pode até estar, enfim, entorpecido, e esqueça disso. Mas é muito importante, porque para configurar crime de trânsito, lá do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a pessoa ela tem que ter ingerido 6 decigramas de álcool por litro de sangue, ou outras condições que também estão estipuladas na lei, como prova testemunhal do próprio agente da Lei Seca, do policial, enfim. A pessoa pode estar cambaleando, pode estar com sonolência, pode estar com alguns aspectos que apresentem essa condição de alcoolizado. Enfim, o que vai acontecer com essa pessoa caso, primeiro, seja constatado de fato tudo isso que eu falei, além dos 6 decigramas de álcool por litro, lá na boleta da Lei Seca, essa pessoa ela vai acabar sendo conduzida para a delegacia. E o que eu recomendo? Não falar absolutamente nada, chamar um advogado. É muito importante ter a presença do seu advogado na hora de você dar a sua declaração. Você vai ser submetido provavelmente a fazer alguns exames e sendo levado para o ML, por requerimento do delegado da autoridade policial, que é o delegado de polícia. Você não é obrigado a fazer esses exames. É muito importante deixar constatado isso. Existe um pacto internacional, o Pacto São José da Costa Rica, que muita gente já conhece. Ninguém é obrigado a produzir prova contra você mesmo, contra si. Então isso também vale quando você é levado para a delegacia sobre essas condições. Porque o que pode acontecer quando você é levado para a delegacia? Vai ser feito toda a declaração, você deve ficar em silêncio, eu, pelo menos, peço sempre aos clientes ficarem em silêncio na hora de dar a declaração, e pode também ser levado para o IML para poder fazer o exame de dosimetria alcoólica, um exame clínico geral lá que é feito no IML por um profissional, por um médico que fica lá de plantão no IML. Você foi submetido a todas essas diligências dentro da delegacia, foi para o IML, acabou fazendo o exame clínico lá, acabou fazendo o exame de dosimetria alcoólica sem o seu advogado, muito provável que venha uma ação penal contra você. O Ministério Público provavelmente vai denunciar, e você vai ter que construir o seu advogado. O procedimento já virou um processo, Foi feita a parte do flagrante, o flagrante acabou, tem toda a instrução do flagrante lá, com a documentação probatória para o Ministério Público denunciar. Bom, então se você foi submetido a tudo isso, sem a presença do seu advogado, ou talvez também com a presença do seu advogado, e ainda assim o Ministério Público denuncie você numa ação penal, o que você vai ter que fazer? Você vai comparecer a uma audiência especial. Muito provavelmente o Ministério Público vai oferecer a suspensão condicional do processo, que por sinal nesse canal tem até um vídeo que fala muito bem, que é o meu colega Paulo Pereira Filho, fala sobre a suspensão condicional do processo. Então você clica no link aqui abaixo, não vai poder cometer nenhum outro fato criminoso, não vai poder responder ao processo de 2 a 4 anos que a suspensão pode ser aplicada a você. Caso, dentro desse período que prevê a suspensão condicional do processo, que ela pode ser aplicada de 2 a 4 anos, a suspensão desse processo, você venha a responder criminalmente por um outro fato, você vai ter aquele processo retornando contra você. Então, assim, é muito importante ficar sempre atento a essas questões. Criminalmente falando, é isso que pode acontecer, caso você pare na Lei Seca e assopre, caso você produza a prova contra você. Você foi parado na Lei Seca. Se você, enfim, tiver consumido alguma substância psicoativa,
bebida, drogas, enfim. Existe uma resolução que elenca uma série de critérios para que o agente público, no momento que te para, consiga identificar se você está ou não sob efeito de alguma substância. Isso é muito subjetivo, porque assim, não tem como a gente conhecer todo mundo. Tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são mais calmas, tem pessoas que já por natureza têm o olho vermelho de cansaço, eu sou um. Então assim, na realidade, apesar dessa resolução ser muito subjetiva, é ela que acaba embasando a maioria dos processos administrativos. E como funciona o processo administrativo? Foi parado na lei seca, você vai assinar uma boletinha amarela e tudo mais, independente de ter assoprado ou não o bafômetro. Se você teve a sua habilitação apreendida, alguns dias depois você vai conseguir retirar no Detran. Porque não é nesse momento que se aplica a sanção. Por quê? Porque você tem direito a um contraditório e ampla defesa. E é nesse momento que entra a parte dos recursos da lei seca e recursos em si, lato sensu, de maneira abrangente. Eu vou falar de todos os recursos administrativos na esfera do Detran. Geralmente são 3. O primeiro recurso é a defesa prévia. Inclusive, quando você recebe a multa, já vem ali algumas linhas para você falar em defesa prévia. Você tem uma data para apresentar. Se você apresentar dentro dessa data, eles vão deferindo ou não deferindo, eles vão encaminhar para sua residência uma nova correspondência com o resultado e te dando prazo, se for indeferimento, vão te dar um novo prazo para apresentação da defesa, que já é o recurso para jare. Esse recurso para jare, ele é um pouco mais técnico, porque ele já começa a entrar a relevância mesmo do direito administrativo para ver se teve ou não algum vício no momento em que foi pego que foi preenchido todos os formulários da lei seca. E o que é o vício? O vício, na verdade, é um ato errado que vai macular até o final aquilo ali. Ou seja, a boletinha que veio errada, ela vai ser utilizada como prova, como a parte principal até o final. Então, se tem vício administrativo ali, e quais são os vícios mais comuns? O agente de trânsito não assina, não recolhe assinatura de testemunhas, o oficial responsável pela operação da lei seca não assinou, não tem a informação de qual inciso da resolução eles te enquadraram. Então esses são os vícios mais comuns. Sem contar que vira e mexe tem erros mais grotescos, tem coisas maiores, mas esses são os mais comuns. Então assim, a gente está na segunda instância chamada, que é a jare, né? Onde você apresenta o primeiro recurso. E aí tem a segunda instância mesmo, que é quando a gente apresenta o recurso para o CETRAN. O CETRAN, que é o órgão que de fato vai analisar tecnicamente se houve ou não algum vício, se existe a possibilidade ou não de suspender a eficácia dessa sanção. Geralmente, nos casos de lei seca, a pessoa quando é pega a primeira vez, tem a multa que, salvo engano, hoje está algo em torno de R$ 1.900 no estado do Rio de Janeiro, mas a multa em si não quer dizer muito. A maior preocupação da maioria das pessoas, óbvio que pagar esse dinheiro é muito caro, mas a maioria das pessoas se preocupam muito, não só no pagar, mas as pessoas se preocupam em perder a carteira. E perder a carteira é ao final de todo esse procedimento. Mas isso só existe se você apresentar a defesa prévia, o recurso para jare e o segundo recurso para o CETRAN. Se você paga essa multa, tá? Quando você recebe, automaticamente você está concordando com o que está sendo imputado a você. E aí, por mais que você recorra, fica muito mais difícil de reverter toda essa situação. Isso também vale para qualquer outro tipo de multa. As multas, as multas menores que não impactam na perda da carteira, né, na suspensão de dirigir, elas também têm isso. Depois que você paga, automaticamente o Detran já entendeu que você aceitou aquilo como responsabilidade. Então é muito mais complicado depois, em sede de recurso, conseguir derrubar, né, o que você pagou, então você está concordando. E para finalizar, galera, se dirigir não beba. Pega um Uber, um táxi, um Cabify, um Cabivai, vai a pé, vai de... Vai com amigo evangélico. Não, pode falar isso não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá o likezinho, manda pro amigo, manda pro inimigo mesmo. Curte. Em algum momento aqui vai aparecer o se inscrevam. Beijão! Mais uma dose. É claro que eu tô afim, só não pode dirigir.